Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insight com os Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas, faturando a partir de R$ 5.000 por mês. Eu sou Lucas Amorim e no tema de hoje a gente vai abordar um assunto mega polêmico: Excel versus Power BI. Será mesmo que essa nova ferramenta da Microsoft vai substituir o Excel dentro das empresas? Se liga na vinheta que a gente vai bater um papo sobre isso. Então vamos lá pessoal, no bate-papo de hoje vai ser um pouco mais light, não vamos falar tanto techniquez, não vou entrar no mérito de como instalar a ferramenta, a diferença de funções do Excel e do Power BI, vai ser um assunto mais tranquilo, para justamente a gente entender essas duas ferramentas, para ajudar você a identificar qual que você pode seguir, qual está mais apta para o seu momento profissional, ok? Aqui no centro eu coloquei justamente você, que aqui a gente vai colocar alguns benefícios e algumas desvantagens de cada um. Primeiro, vamos abrir aqui em duas, então vai ser o Excel e aqui vai ser o Power BI. Primeiro, vamos falar algumas vantagens de utilizar o Excel. A primeira delas, essa ferramenta, pessoal, existe no mundo corporativo desde 1985. É isso mesmo, desde 1985 ela ingressou nas organizações e se tornou a ferramenta queridinha de todo mundo, porque ela tem uma usabilidade muito fácil, ela por padrão já vem instalada em muitas máquinas, então ela se consolidou e é muito difícil, já dando um spoiler aqui desse Power BI vai ou não substituir, é muito difícil você conseguir arrancar totalmente um Excel dentro de uma organização, ok? Então, primeiro benefício é que ela está no mercado há muito tempo e consolidada em muitas empresas mesmo. Segundo, bem conhecido e aceito pelo público. Isso aqui vai de encontro da primeira, né? Porque quando você fala Excel para qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem conhecimento profissional, mesmo aquela que nem nunca trabalhou, não exerceu qualquer função ali, ela já conhece o Microsoft Excel. Está em todos os lugares, aquele ícone verde que tem um E bem grandão, então é muito fácil você reconhecer essa plataforma. E também na hora que você abre, que você vai fazer algumas manipulações, alguma coisa ali, ela é muito intuitiva, tá bom? Segundo benefício, bem conhecido e aceito pelo público. Terceiro, fácil manipulação dos dados. Então esse aqui é um grande benefício do Excel. Por quê? Em poucos cliques você consegue pegar uma coluna, mover para o final, você consegue pegar uma linha e excluir, você consegue fazer diferentes filtragens. No exemplo, eu estou com esse Excel aqui na minha máquina. Esse Excel a gente construiu um dashboard depois no Power BI que eu vou mostrar para vocês. E quando eu estou naquele step ali que eu falo que a manipulação é muito fácil, é justamente isso aqui, ó. Eu vou para essa aba de pedido e, por exemplo, se eu quiser pegar esse código do pedido e mover ele aqui para a última coluna. Com Excel é muito fácil fazer isso. Então eu venho aqui, dou um Ctrl X, que é para a gente recortar isso aqui, venho na coluna que eu quero colocar, Ctrl V, pronto, você já moveu uma coluna de lugar, bem simples, só clicando e escolhendo o lugar de origem. Essa daqui, por exemplo, eu posso vir aqui e excluir, já que agora não tem nenhuma informação. Eu já excluí uma coluna também. Se eu quiser excluir, por exemplo, um range de linhas, então eu quero excluir da linha 6 até a linha 9, por exemplo. Eu seleciono todas elas, botão direito, excluir, pronto, você já eliminou todas as linhas da sua tabela. Então, é por isso que muitas pessoas utilizam o Excel. É muito fácil você fazer algumas formatações, algumas manipulações aqui, para chegar no seu resultado de forma bem rápida, ok? Vamos voltar lá? Vamos para o quarto benefício. Perfeito para design de tabelas. O que é isso, Lucas? Perfeito para design de tabelas. Então, quando você volta lá para o Excel, quando você quer formatar isso aqui como uma tabela, você quer colocar algumas cores, quer colocar algum cabeçalho de forma mais bonita, né, para apresentar depois para outra pessoa, é muito simples também. Você pode vir aqui, você seleciona o range aqui da sua tabela. Se você quiser selecionar com o mouse, você pode fazer isso. Ou você usando os atalhos de Ctrl Shift, você seleciona todo mundo. Ctrl Shift para baixo, você seleciona toda a sua tabela. E aqui, ó, você tem inserir. Nesse inserir, você tem essa opção aqui de tabela. Então ele vai pegar todas essas informações aqui que estão em formato de sheets, dados soltos, ele reconhece como dados soltos, e inclui isso numa tabela. Então vou vir aqui, tabela, ele pergunta se já tem cabeçalho, na minha já tem, eu tenho o nome das colunas aqui já definidos, vou dar um OK,
e olha a diferença da estrutura. Com duas formas você consegue reconhecer isso. Pelas cores, né? Então ele colocou aqui cores nas colunas, colocou cores em uma linha sim e uma não. E aqui em cima você percebe que ele deu um nome para esse range de dados que você selecionou. Então tudo isso que está selecionado tem nome de tabela 2. Você pode vir até alterar aqui, ó, colocar pedido, por exemplo. E aí fica muito mais fácil depois você trabalhar com essas informações que está nesse range de pedido. Se eu colocar alguma informação aqui do lado solta, por exemplo, ó, ele não vai fazer parte da minha tabela pedidos. Isso que é uma grande vantagem de você trabalhar com formato de tabela, ok? Vamos voltar lá para o nosso arquivo. Cadê? Aqui. Vamos para o quinto benefício. Funções entre planilhas. O que é isso? Funções entre planilhas. Isso aqui também é um recurso magnífico do Excel, que você pode pegar ele aqui, ó, e se você tiver várias abas aqui embaixo, você pode fazer referência. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu cliente, com o meu código do cliente, e aqui eu tenho o meu pedido, né? Aliás, aqui eu tenho uns pedidos que foram feitos pelos meus clientes, e aqui eu tenho minha tabela de clientes, que aqui tem um cadastro de todo mundo. Por exemplo, se eu quiser vir nessa tabela e retornar qual é o nome do meu cliente aqui na frente, você consegue fazer isso no Excel de forma muito simples, porque as funções podem ser manipuladas de uma guia para outra. Aqui nessa tabela clientes, o único detalhe que a gente tem que se atentar é com essas colunas mescladas que ele colocou aqui em cima, para meio que identificar o que é essa informação. Então a gente pode vir aqui excluir esse cara, por exemplo, ó, aí já está sem aquele cabeçalho mesclados. E aqui no pedido, por exemplo, eu vou trazer o nome do meu cara, do meu cliente aqui, ó. Então, nome, você já vê que quando a gente coloca uma coluna do lado da tabela, ele automaticamente já puxa ela para dentro da formatação que você desenhou. E aqui eu vou usar a função mais conhecida dentro do Excel. E qual função é essa? PROC-V. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre PROC-V e as formas de você fazer PROC-V dentro da ferramenta do Power BI. E lá existe 4 formas diferentes de você chegar no mesmo resultado. Então vamos lá, PROC-V, procura na vertical. Se você nunca viu o que significa PROC-V, é procurar na vertical. Então vou selecionar aqui o meu código do cliente, né? Ponto e vírgula. Vou lá na minha tabela que tem as informações do meu cliente. Código cliente, só vou selecionar essas duas, que eu quero retornar aqui só o nome do meu cliente, que está na coluna de número 2 da minha seleção. Feito isso, coloco 2. Feito isso, eu quero a correspondência exata. Então, eu quero que ele venha aqui, procure exatamente pelo código de número 1 e retorne o nome do cliente nessa posição. Feito isso, eu dei um Enter. Automaticamente, como está formatado como tabela, ele coloca a informação para todas as linhas de uma vez só. Assim, de forma bem simples, você conseguiu trazer a informação que você queria. E isso você pode fazer para todas as outras informações que você quiser aqui dessa tabela clientes. Então, você está entendendo como é que funciona mais ou menos o Excel no dia a dia dentro das empresas. A manipulação, a conclusão de um resultado, ela é muito fácil. Você só precisa saber aonde está e qual função você precisa utilizar para chegar nesse resultado. Ok? Vamos voltar lá. Então, funções entre planilhas, que é o que eu mostrei agora. E aqui a gente vai falar um pouquinho das desvantagens até agora. Da desvantagem a partir de agora, né? Então, aqui com o Excel selecionado, quando você começa a trabalhar com um grande volume de dados, aqui já começa a ser um grande problema, tá bom? Se não me engano, o Excel ele tem um limite ali de linhas de 1.048.000 alguma coisa. Vamos até ver aqui no Google, ó, limite de linhas do Excel. Então aqui, ó, você pode usar até 1.048.576 linhas por guia, por aba do seu Excel, e um total de 16.384 colunas, que aqui eu já julgo bastante coisa. Então, se você tiver uma tabela com essa quantidade de coluna aqui, alguma coisa está errada, alguma coisa você tem que rever lá no seu modelo, tá bom? Mas a quantidade de linhas é preocupante. Por quê? Por exemplo, se você está trabalhando com dados de máquinas, sensores, tudo isso que gera muito volume de dados a cada minuto, a cada processamento. Com o Excel você não conseguiria avaliar isso. Ah, Lucas, mas eu posso quebrar em várias guias. Então você está me falando que eu posso vir aqui, ó, e criar várias guias e cada uma vai comportar 1.048.000 linhas. Sim, isso pode até ser uma alternativa.
Só que o seu arquivo, no final de tudo, quando você salvar aqui, ele vai ficar muito grande e vai ficar impraticável você mandar isso para alguém ou até mesmo abrir na sua máquina quando você precisar ali em tempos rápidos. Ele vai ficar processando muito, ainda mais se você tiver funções nessas planilhas. Então você imagine que tem 1.048.000 linhas, fora isso tem os procvs, tem o proch, tem o if, tem o cerror, tem a função hoje, a função máximo, então sua tabela vai ficar gigantesca e impraticável no dia a dia. Eu falo isso porque eu já tive planilhas com esse limite de linhas de 1.048.000 e fica muito ruim você trabalhar. Quando você quer fazer uma análise ali de forma rápida, você não consegue porque o arquivo demora muito para abrir, ok? Então esse cara aqui eu vou até deixar vermelho, ó. Eu vou deixar ele na cor vermelha só para a gente referenciar que isso aqui é uma desvantagem de trabalhar com Excel, tá? Criação de gráficos obsoleto. Então aqui no Excel ele tem seus benefícios, a sua manipulação ali muito rápida, mas quando você quer analisar isso de outra forma, você não quer trabalhar com tabelas dinâmicas. Aquele formato não te atende. Você precisa partir para gráficos, você precisa partir para mapa, você precisa partir para filtros. O Excel consegue fazer isso, ele tem funcionalidade de você criar os seus gráficos, nesse formato aqui, por exemplo. Ó. Então se eu venho aqui na minha tabela de pedidos mesmo, e selecionar um range aqui, por exemplo. Quero avaliar código do cliente por valor do pedido. Eu seleciono aqui um intervalo, venho aqui em inserir, aqui a gente tem várias opções de gráficos para montar, ó. Por exemplo, eu vou montar esse aqui, ó, por exemplo. E aqui numa coluna a gente tem o código do cliente, e aqui na outra coluna a gente tem o valor do pedido. Claro que não está certo esse eixo, né? A gente teria que fazer várias configurações para conseguir demonstrar isso de uma forma melhor. Só que o ponto que eu quero pegar aqui com vocês é a questão do design mesmo, né? Então você vê que esse gráfico ele é um pouco obsoleto, é um gráfico que não enche os olhos das pessoas quando ela vai visualizar essa informação. É um gráfico que você precisa mudar muita coisa manual, você tem que vir ficar clicando no título, mudando a cor do título. Tem esses gráficos aqui que ele dá até a opção para você, só que já ficou para trás. Esses gráficos não atendem mais às novas demandas de storytelling. Storytelling é a arte de contar histórias, né? Então você tem que ter um dashboard ali muito bem construído, com as conexões das cores, com as conexões dos textos, da própria história que você quer passar para a pessoa. Então esse tipo de visualização já não cabe mais nos dias de hoje. É por isso que essa ferramenta não integra o recurso de visualizações que a gente espera. Então por isso que eu coloco esse ponto como desvantagem no Excel. Ele é obsoleto em questão de visualização dos dados, ok? Manipulação ele atende, como a gente viu, só que quando a gente quer falar de visual, ele já deixa a desejar. Mais um ponto negativo do Excel, compartilhamento. Por que compartilhamento? Assim que a gente cria o nosso relatório, que faz as nossas manipulações, o intuito é demonstrar isso para alguém, é mandar isso para alguém, seja lá por e-mail, seja pelo Teams, seja pelo WhatsApp, onde é que seja, você precisa compartilhar esse arquivo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um arquivo do Excel, o que a gente faz, tá? Costumamente a gente faz. Clica aqui em salvar, isso aqui vai gerar um arquivo XLSX e depois a gente vai pegar esse arquivo executável e mandar para alguém lá pelo meio que você escolher. Só que aí tem um problema, a pessoa que vai receber essa informação, ela pode manipular todas as informações que você fez aqui. Então ela pode vir nessa tabela, alterar tudo isso aqui. Esse gráfico, se ela não gostar, ela pode mudar a visualização do gráfico. Se você tiver tabelas dinâmicas, ela pode alterar toda a estrutura que você deixou criado com a tabela dinâmica. Aqui nas suas guias, ela pode vir aqui e colocar qualquer informação. Ó. Eu não quero que seja planilha 3, ela vai começar a fazer várias alterações, claro que não assim, né? Não vai zoar o seu arquivo, ela vai colocar a informação que ela acha relevante para ela, para a área dela. E ela vai fazer várias alterações antes de mandar para a pessoa final. Por exemplo, você mandou o arquivo para o seu coordenador vai fazer várias verificações, várias validações, e aí ele quer alterar alguma coisa, altera sem seu consentimento, sem avisar você, e depois ele manda o arquivo que ele alterou para a gestão, lá para o seu chefe. E aí o que acontece? O seu chefe chama vocês para uma reunião para entender os dados e você toma um susto, porque tudo aquilo que você criou já não é a mesma coisa, já tem várias alterações ali de layout, de gráficos, de dados até das funções, e aí você meio que fica vendido na reunião, você não sabe explicar como que chegou naquele resultado, porque isso já foi alterado por muitas pessoas, e aí você fica sem saber o que fazer.
tá bom? Então, esse é um ponto negativo do Excel, é a forma de compartilhamento que não tem como mandar isso de forma segura. Tem até a questão do OneDrive, que as pessoas hoje utilizam, você coloca o arquivo no OneDrive e aí você consegue ter rastreabilidade de quem acessou o seu arquivo, só que mesmo assim a pessoa tem permissão para acessar, então acaba ficando elas por elas, né? Mesma coisa de você enviar o arquivo, a pessoa só vai pegar numa pastinha compartilhada e conseguir fazer as mesmas alterações. Então, compartilhamento é um ponto negativo do Excel. Mais um ponto negativo, sendo o último deles, atualizações com menos frequência. O que é isso? A Microsoft ela tem um plano de atualizações em outras ferramentas dela muito forte. Por exemplo, no Power BI, ele atualiza a cada 30 dias. Então, tem um time lá muito forte, uma comunidade muito forte que olha para essa ferramenta e escuta os seus usuários. Então, por exemplo, eu quero fazer uma atualização da tela X, não está atendendo. E aí você coloca a sua solicitação lá, a sua enquete, e quando você tem muitas votações, a Microsoft acaba atendendo o seu pedido e leva isso para dentro do time de desenvolvedores e aplica essa correção que você solicitou. No Excel não. No Excel ele tem atualizações, mas é com menos frequência. Então, por exemplo, enquanto o Power BI atualiza a cada 30 dias, o Excel atualiza 2 vezes por ano. Então ele acaba ficando defasado em questão de opções, de configurações, de novos conectores, e isso às vezes é ruim, né? Se você só trabalha com Excel dentro da sua empresa e quer ter uma nova funcionalidade que o Power BI já tem, infelizmente você não vai ter, ok? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo é que o Excel e o Power BI, eles andam juntos. Eu já participei de inúmeros projetos onde eu precisei pegar a ferramenta do Power BI e conectar no Excel. O Power BI, pessoal, nasceu de alguns suplementos do Excel. Se você não sabe, lá no Excel a gente tem o Power Query, o Power Pivot, o Power Maps, o Power Query. Então, com essas ferramentas, a Microsoft reuniu tudo isso e juntou e criou o Power BI. Não só com esses plugins, mas sim com recursos visuais muito mais interativos, a forma de compartilhar muito mais seguras. Então o Power BI nasceu do Excel, uma necessidade de a gente ter gráficos mais dinâmicos, gráficos mais atraentes para visualização de dados, ok? E no Excel também existem recursos que a gente vai mostrar daqui a pouco no Power BI, só que com uma interface um pouco diferente, mas também você consegue chegar no mesmo resultado. Por exemplo, a gente tem um Power Query, e eu vou falar isso aqui, pode ser que você que trabalha com Excel talvez nem saiba. De 100 pessoas, acredito que 20% delas saibam disso. O Excel tem Power Query. No Excel, você consegue conectar com outras fontes de dados e tratar os seus arquivos também da mesma forma que o Power BI. Só que isso não é explorado porque muitas pessoas não são curiosas, não ficam ali navegando entre as guias para ver as outras opções que o Excel fornece. Por exemplo, aqui ó, eu vou abrir essa aba que a gente está trabalhando mesmo. Aqui na guia dados, olha que interessante, você tem esse obter dados e aqui você pode conectar em um banco de dados, você pode conectar em um arquivo PDF, em uma pasta, em próprio Excel, se você tiver outro Excel com outra base de dados, você pode conectar. E olha aqui embaixo que legal, você tem o editor do Power Query. Para quem não sabe, o Power Query é a ferramenta que a gente faz todas as manipulações de dados. É aqui que você vai reduzir todo o seu trabalho manual. Você vai fazer somente uma vez e as demais a própria ferramenta vai fazer para você, tá bom? Então, se você está olhando esse vídeo e não sabe disso, o Power Query também existe no Excel e foi daqui que a Microsoft tirou e criou o Power BI. Para fechar, eu vou vir aqui e fechar. Não apareceu nada para a gente lá porque a gente não tem nenhum dado para trabalhar por enquanto. E deixa eu voltar aqui para minha apresentação. E aqui a gente fecha, opa, não é aqui, é aqui ó. E aqui a gente fecha os benefícios e as desvantagens de a gente trabalhar com Excel dentro da sua organização, né? Então vamos lá para o Power BI, vamos falar dos benefícios desse carinha aqui. Primeiro dele, ele está aí no mercado desde 2015. Então desde 2015 a Microsoft identificou que existia uma oportunidade ali para lançar uma ferramenta para ajudar as pessoas a criarem seus gráficos de forma independente. Quando eu falo independente, é sem ATI, sem precisar daquele cara instalar na sua máquina, sem precisar você abrir chamada e passar por todo aquele processo burocrático. Eles têm uma cultura lá que a gente chama de Self-Service BI,
que é uma pessoa que não tem conhecimento técnico ou de programação, vai conseguir instalar a ferramenta e vai conseguir montar os seus relatórios e chegar nas suas próprias análises, tá? Esse é o conceito de Self-Service BI, faça você mesmo. Então, o primeiro benefício, a ferramenta está aí desde 2015. Segundo benefício, indicado para acompanhamento de métricas. Então, quando você já quer analisar alguma informação ali ao longo do tempo, por categoria, por produto, por loja, por cliente, você já parte para outra ferramenta que tem uma visualização melhor para atender você nesse quesito, tá bom? E o Power BI é mais que indicado para isso, porque lá você tem uma infinidade de gráficos, muitos tipos de opções que você pode colocar, a frequência com que você quer ver essa informação, ok? Então, é a ferramenta mais indicada para isso. Terceiro benefício, conexão com mais de 100 fontes de dados. Então, quando eu falo conexões com mais de 100 fontes de dados, aqui a gente está falando do seu banco de dados, do seu PDF, da sua pasta, do seu arquivo XML, do seu arquivo TXT, do seu arquivo CSV. O meu arquivo está lá na web e ele só disponibiliza uma API. Ok, o Power BI também conecta com uma API. Então aqui as possibilidades de você pegar os seus dados é muito grande. Por exemplo, quero pegar dados do Twitter, quero pegar dados do Facebook, quero pegar dados ali do meu LinkedIn, quero pegar dados do meu ERP Bling, do meu ERP Senior. Qualquer ferramenta que você trabalhe, ela possui um banco de dados por trás que armazena essas informações. Você tendo isso mapeado, você consegue chegar nos seus dados e conseguir fazer as manipulações e criar os seus gráficos. E esses 5 conectores é o que eu falei, como a Microsoft atualiza isso todo mês, ele vai aumentando um leque de possibilidades, ele vai colocando ali mais opções e algumas delas ele coloca como beta, né, que é a versão avaliação, e depois que isso ganha rodagem, as pessoas aprovam, ele coloca como oficial e aí você pode utilizar sem problema nenhum, ok? Então Power BI, mais de 5 conectores para você conectar e fazer a festa aí nos seus relatórios. E mais um benefício de trabalhar com Power BI é que ele foi reconhecido mais uma vez pelo quadrante Gartner. Quadrante Gartner. Para quem não sabe, Gartner é uma empresa privada que faz estudos de plataformas tecnológicas, entre uma delas é ferramentas de Business Intelligence. E por mais um ano consecutivo, a Microsoft vem ganhando mais espaço ainda lá no quadrante de líderes. Eu trouxe até esse último estudo que eles fizeram em 2021. Aqui a gente tem o quadrante da Gartner, então ela é dividida em 4 partes. A gente tem os challenges, os nichos, players, os visionários e as ferramentas líderes do mercado. E se você perceber aqui no quadrante de líder, que é o que mais importa para a gente, você pode perceber que a Microsoft vem se destacando muito em comparação às outras ferramentas. Então ela vem se disparando. Lá no ano de 2019 e 2020 ela estava aqui ainda brigando forte com outras ferramentas, só que depois de 2021 ela só ganhou espaço e vem crescendo ainda mais. Aqui a gente não está falando só de Power BI, então aqui são todas as ferramentas da Microsoft junto, Data Warehouse, Synapse Analytics, você tem ferramentas lá de ETL também, como Data Factor, Databricks, ou seja, várias outras ferramentas que juntas conseguem esse ranqueamento aqui dentro do quadrante de líderes da Microsoft. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente já percebe qual a tendência da ferramenta para os próximos anos. Isso já é uma realidade, muitas empresas hoje já julgam como um requisito mínimo você saber, pelo menos, mexer em coisas simples lá do Power BI. Okay? E se você que já tem conhecimento em Excel, você é um forte candidato a trabalhar com Power BI, porque a similaridade lá dos menus, da interface gráfica, da criação dos próprios gráficos, das funções, são bem parecidas, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Ele está aqui. E beleza, esse é um benefício reconhecido pelo quadrante Gartner. Mais um benefício, deixa eu olhar aqui na cola, trabalha muito bem com um grande volume de dados. Então essa ferramenta aqui, quando a gente quer trabalhar com, por exemplo, 2 milhões, 3 milhões de registros, ela já é desenhada para aguentar toda essa carga para você conseguir consumir dentro do relatório. Aqui eu estou com o relatório do Power BI aberto. Isso aqui, para vocês terem ideia, eu construí em cima daquela planilha do Excel que eu mostrei para vocês lá no começo. E aqui a gente também tem aquela opção obter dados.
Então, por exemplo, se eu vim aqui no obter dados e vim no banco de dados, por exemplo, para consumir a informação que eu preciso, ó, se eu vim aqui em SQL, colocar aqui o servidor, o banco de dados e querer importar tudo isso para o Power BI, não tem problema se a sua tabela tiver 2, 3, 4 milhões de registros, tá bom? Ele só vai demorar um pouco para importar isso para dentro da ferramenta, e aí pode ser que demore alguns minutinhos. Só que depois que isso tiver aqui dentro da plataforma, você não vai ter mais nenhum problema, você já pode criar suas análises de forma muito simples, ok? Então aqui, não se preocupe com aquele limite de 1 milhão e 48 milhões de linhas, aqui a gente já não tem mais esse limite, tá? Só se atentar para não atingir até 1 GB por arquivo na hora de você publicar isso na nuvem da Microsoft, mas é um assunto para outro fórum, não vamos misturar os assuntos aqui. Então vou voltar lá para o meu arquivo, aqui a gente trabalha muito bem com grande volume de dados, deixa eu trazer para cá. Outro benefício muito legal, interface parecida com outras soluções Office. Então, quando a gente fala de interface gráfica, a Microsoft ela cuida muito bem dessa parte, que é para quando você entrar aqui na plataforma pela primeira vez, você não tomar um susto. Olha aqui, ó. Esse é o layout do Power BI Desktop que está na minha máquina. Então, você tem aqui um menu de página inicial, inserir, modelagem, exibição. E se a gente for no Excel, repara como é que é esse menu lá no Excel, ó. Ele é bem parecido, então você tem página inicial, inserir, layout da página, claro que vai mudar algumas nomenclaturas, só que você percebe que a disposição das opções estão nos mesmos lugares, para você que nunca entrou no Power BI Desktop não ter medo, já saber ali por onde você vai começar. E se você abrir o PowerPoint também, ó, é a mesma coisa, PowerPoint também é uma plataforma da Microsoft, que você tem a página inicial, inserir, desenhar, design, enfim, cada um com as suas particularidades aqui no nome, só que a disposição das opções estão nos mesmos lugares, então esse é um grande benefício que vai fazer você ter mais facilidade em trabalhar com Power BI. Mais um, curva de aprendizado. A curva de aprendizado aqui nem se fala, então você consegue criar os seus gráficos aqui apenas arrastando e soltando. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. Eu vou abrir uma página nova aqui no Power BI e eu quero, por exemplo, avaliar as minhas vendas pelos meus clientes. Então, eu vou escolher esse tipo de gráfico, só vou clicar, cliquei, vou arrastar ele aqui para o meio. Agora eu vou trazer as duas informações que eu quero analisar, o nome do meu cliente e a quantidade de pedidos que ele fez. Então, eu vou vir aqui escolher o nome do meu cliente, vou arrastar e soltar em cima do gráfico, só isso. Ele aparentemente não trouxe nada, mas quando a gente vê na minha tabelinha de medidas, que aqui são as medidas que a gente criou, eu vou pegar a quantidade de pedidos e soltar também em cima do gráfico. Você percebeu que eu não precisei configurar nada, não precisei inserir nenhum código de programação, ele já montou o gráfico para mim, trazendo todos os clientes e a quantidade que cada um comprou. Então, se eu parar o cursor aqui em cima, ó, ele vai falar que esse cliente Carlos comprou 32 unidades, esse José 31, esse aqui 30 e assim por diante, até o seu último cliente que fez a menor venda, que foi o Francisco com uma venda. Então, aqui a curva de aprendizado é muito acelerada. Quando você começar a clicar, você já vai saber mais ou menos o que a ferramenta está fazendo para você. Ela é muito inteligente, ainda mais quando a gente está falando de Power Query. Lá ela consegue fazer agrupamentos de tarefas em uma só, para você não precisar repetir aquilo nas próximas vezes. Então não se preocupe, aqui você vai conseguir acelerar o aprendizado muito rápido mesmo, ok? Vamos lá, mais um benefício aqui. Disponível em aplicativos móveis. Aplicativos mobile. Então, quando a gente está falando lá do Excel, ele é um pouco mais estático, você consegue analisar isso no computador, no tablet, tem até aplicativos do Excel que você consegue analisar isso lá sem problemas, só que o grande benefício do Power BI é que você pode montar um relatório responsivo para mobile. Então, o seu gerente, que está no dia a dia, na correria, ele não quer acessar esse relatório grande, não quer fazer os filtros, por mais que seja interativo, ó, você pode clicar aqui nas barrinhas, todo o gráfico é renderizado, tem um gráfico de mapa que você pode clicar nas bolinhas e tudo é renderizado para aquela seleção que você fez, só que ele quer analisar a informação mais rápida, por exemplo, ele quer o valor total de pedidos e a quantidade de pedidos. Isso para ele basta no dia a dia para ele saber se está dentro ou não da meta estipulada. Então, aqui no próprio Power BI Desktop, na guia exibição, você tem o layout móvel. Então, aqui você consegue montar o tipo de visualização
que faz mais sentido para ele no dia a dia. Então aqui eu trouxe esse cartão, ele só está com valor em branco que eu configurei lá, mas eu vou colocar um preto aqui, por exemplo, ó. Ele já traz aqui o valor. Eu posso também mudar aqui o rótulo de categoria para deixar também preto. Beleza, aqui eu já tenho um valor total de pedidos. Eu posso trazer um gráfico aqui, por exemplo, e colocar também. Você percebe que aqui ele já traz as extremidades certinhas para você saber como essa visualização vai ficar lá no dispositivo móvel. Feito isso, é só você publicar e falar para o seu usuário que ele já pode instalar o aplicativo no celular dele, colocar a conta, a senha e acessar o relatório sem problema nenhum, ok? Isso aqui vocês não esperavam, né? Tem como você criar um relatório mobile também quando você tem o Power BI Desktop instalado na sua máquina. Agora vamos falar de algumas desvantagens de trabalhar com Power BI. Eu coloco aqui como desvantagem, mas quando a gente vê isso a nível de organização, acaba nem sendo uma desvantagem, tá bom? A primeira delas, licença Pro é paga. E aí ela custa $9,99 por mês. Isso aí dá em torno de 56, 60 reais, dependendo da cotação do dia. Quando a gente vai compartilhar esse relatório com alguém pelo Power BI, aqui a gente já não manda o arquivo. Aqui a gente já pode compartilhar de forma segura. A gente coloca no site da Microsoft e lá a gente dá acesso para a pessoa que quer acessar. Só que para a gente conseguir fazer isso, você que vai compartilhar esse relatório precisa ter uma licença paga, que começa por essa, com $9,99 por mês. E quem vai receber esse relatório também precisa ter uma conta paga para conseguir consumir o seu relatório. Então, esse é o único problema, que eu não acho um problema quando falo a nível de empresa, porque isso é muito barato, tá? Lembrando que também, se a sua empresa tiver o plano E5, que é o Enterprise 5, você pode até conversar com o administrador do Office e perguntar qual plano que você tem. No E5 você já tem algumas licenças do Power BI para distribuir livremente aí para os usuários da sua empresa. Então verifica lá com a TI, com o administrador do Outlook, pergunta se já tem o E5, se tiver, se já está com a faca e o queijo na mão, é só você instalar a ferramenta na sua máquina e começar a criar os seus relatórios, tá? Então vou deixar esse aqui vermelho. Mais uma desvantagem, precisa instalar na máquina, aqui é o único porém, né? Quando você recebe o notebook da sua empresa, o Excel já vem instalado ali por padrão, só que o Power BI Desktop, que é essa ferramenta aqui que a gente está trabalhando, precisa ser instalado. Você precisa ir no site da Microsoft, também tem um vídeo aqui explicando como que você faz o download, como é que você instala, alguns requisitos mínimos ali. E aí você instala na sua máquina para conseguir construir esses relatórios. Lembrando que você não precisa pagar nada, o download é totalmente gratuito, você só precisa ser administrador da máquina para fazer isso. Então, se for um notebook da sua empresa, provavelmente você vai precisar pedir para a TI fazer isso para você. Então aqui entra como uma desvantagem, precisa instalar na máquina. Outra desvantagem é o requisito mínimo, né? Requisito mínimo. E aí quando eu falo de requisito, eu falo da máquina, né? Do seu notebook. Por quê? Aqui para você ter uma satisfação boa com seus relatórios, não travar, ter uma interface bem fluida, você precisa ter no mínimo 8 GB de memória RAM. Lá no site da Microsoft eles pedem 4 GB de memória RAM como mínimo, só que a realidade não é essa. Eu já trabalhei com muitos projetos, seja ele de pequeno porte a grande porte, 4 GB não atende, você precisa ter no mínimo 8, que vai fazer você conseguir conectar nas suas bases grandes, fazer a sua modelagem. Lá na parte do Power Query você não vai ficar precisando esperar muito tempo para isso ser processado. Então aqui também eu coloco como uma desvantagem, é que você tem que ter uma máquina um pouco melhor para conseguir trabalhar bem no Power BI, ok? Lembrando que também os novos Windows, né, por exemplo o Windows 11, ele também já pede que a sua máquina tenha 8 GB de memória RAM. Então, fatalmente você vai ter que ter uma máquina mais atualizada aí para conseguir trabalhar, mesmo que não seja com o Power BI. Então aqui a gente encerra alguns benefícios e desvantagens de cada plataforma. E aqui é a minha conclusão final. Se você quer manipular os seus dados de forma muito rápida, quer fazer aquelas alterações de colunas, quer criar uma tabela, quer fazer uma dinâmica, o Excel ainda vai continuar sendo a ferramenta para fazer isso. Ninguém vai tirar o seu lugar dentro das organizações. Mas a partir do momento que você precisa criar os seus gráficos, precisa de fato analisar essa informação de forma visual, aí sim você precisa migrar, você precisa vir para o Power BI, que é a ferramenta hoje disparada no mercado que mais atende esse tipo de requisito, ok?
E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative as notificações para você não perder nada. Lembrando que eu posto vídeo toda semana sobre Power BI e Power Platform e derivados. O meu muito obrigado e espero você